Toda a realidade da cruz em quadrado, ela envolve até onde o ser humano pode mapear a realidade de um ponto de vista plausível, que tem a ver com a 4D. Até então, tudo surge através de um diálogo entre o sim e o não, entre o nada e o alguma coisa. Fohat e Kundalini, homem e mulher, claro e escuro, preto e branco, macho e fêmea, sim e não. Então algo se movimenta a partir do nada e tudo se engloba a partir desse diálogo, que é o Tantra primordial. Então forma-se uma linha vertical, que é uma linha masculina, e uma linha horizontal, uma linha feminina. E o ponto que está no meio de ambas as linhas ali, que é onde elas se entrecruzam, gerando um resultado, um mundo, né? Um filho, né? Ou qualquer resultado que seja até então algo decorrente desse diálogo inicial. Então, daí, Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo, Deus, Deusa e Filho, por exemplo, e as várias teogonias vão trabalhar de acordo com seus próprios nomes toda a mesma realidade, falando sempre do mesmo padrão, porém cada uma dando o seu nome, mas isso aparece em diversas teogonias, até porque é um ponto de vista intrínseco à própria natureza humana. Fato é que a partir desse modelo temos então o surgimento de 3 personagens, né, clássicos, sendo um negativo, um positivo e um híbrido, né? E então, como eu falei nesse modelo da crux, nessa via crucis, chave, uma linha vertical masculina, uma horizontal feminina e o ponto entre ambas. Isso gera 4 pontos cardeais, que o número 4 também servindo para mapear qualquer coisa temporal espacial, como por exemplo as 4 fases da Lua, como por exemplo a questão dos solstícios e equinócios, e como, por exemplo, os próprios pontos cardeais, né? Ali delimitando um espaço em norte, sul, leste, oeste. Também os 4 temperamentos clássicos podem ser vistos perante o número 4. Então, para toda essa realidade se desenrolar, podemos fazer então toda uma continuidade. Por exemplo, tudo é uma interação desses 4 pontos com os 3 personagens primordiais, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, Mãe, Filho, o negativo, positivo e uma parte dos dois, né? Que é o que o resultado gera. Então, na primeira operação, que também carrega o glifo da cruz por excelência, que seria o sinal de mais de audição, seria o quê? Seria os 3 personagens primordiais mais os 4 pontos cardeais gerados. 3 mais 4 daria 7. Daí toda a lógica ali insistente do número 7, toda a vida humana. Os 7 luzeiros, 7 chakras, 7 anjos do apocalipse, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 luzeiros, 7 Mahashoans, 7 bodhisattvas. Daí a excelência do número 7. Entende? Então Deus ele vai manter uma camada anterior, mas também vai criar uma nova camada. É uma forma do universo se autorreplicar e de se desenvolver, se desenrolar a partir de si mesmo, de um substrato de si mesmo. Então na próxima camada você tem os 3 personagens primordiais, né? Dessa forma adquirindo um outro glifo também da cruz, só que agora na diagonal, que é o sinal de vezes. Então 3 vezes 4 vai dar o 12. E esse 12 também mapeia temporalmente todas as constelações que cercam aqui essa realidade, as 12 constelações. Também é visto os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, ou os 12 signos, as 12 casas celestes. E você jogando na redução teosófica, 1 mais 2 volta para o 3, que são de novo os 3 personagens primordiais. Esse então é um circuito fechado da criação de Deus. Toda essa realidade ela já faz parte de
toda a consciência humana de forma inerente, ou seja, por mais que o ser humano tente fugir dessa realidade, ela sempre vai estar presente em várias teogonias, cosmogonias ao longo do mundo, principalmente nos povos sábios da antiguidade, que carregavam todo esse princípio, né? Inclusive trabalhando os mesmos de uma forma benéfica, né? para todos os povos, tribos e etc. Até mesmo se falando de povos, tribos, etnias ou raças, todas as 7 raças raízes, ou as próprias rondas, elas também carregam esse padrão cético. Então você tem o número 3 ali, que ele até então é um ponto mais perto da essência, né? É um ponto mais perto da essência porque ele está desenrolando logo uma primeira camada, depois toda essa realidade vai ficando lá para o 7. O 7 é uma forma de evoluir essa camada primitiva. E ele se desenvolve até a borda máxima pelo 12. Depois 1 mais 2, volta para o 3 novo. Os 3 personagens clássicos. Então você tem aí a atuação do número 3, do número 7 e do número 12. Se você jogar 3 mais 7 mais 12, você vai ter aí o número 22, que faz menção aos 22 mistérios velados em Arca, 22 arcanos do tarô maior. Que são ali fases ali do autoconhecimento humano. São fases que todo indivíduo passa, que estão distribuídas em determinados arquétipos. Então todos os indivíduos passam por essas mesmas fases, porém cada um passa a sua forma, de acordo com o seu ambiente, de acordo com o seu temperamento e de acordo com o seu entorno, com o seu meio. Então todo esse padrão é importante para podermos delinear nossa consciência e poder ver o ambiente de atuação dela própria. Você jogando ainda de acordo com outros mapas de consciência, como por exemplo a própria Cabala, você vai ter 10 Sefirot e você vai ter túneis, né, que ligam uma a outra, né? E você vai ter 32 portas da sabedoria, uma vez que esses túneis são 22. Você soma degrau por degrau, você tem 32 portais da sabedoria. Indo para um degrau maior, quando você flutua sobre toda essa árvore, esse mapa de consciência, você tem um 33, que é quando ali o adepto ele galga realmente uma transfiguração para com o divino. Então, todo o ensaio desse drama cósmico, da passagem por esses arquétipos, eles podem representar, em essência, o próprio Sol passando pelos planetas em relação elíptica. Então eles podem mostrar todo o despertar de uma alma e uma consciência, desde lá do plano físico, passando pelos demais planos ali, pelas demais fatias, né, pelas demais camadas, até ele adquirir por si só uma conquista, que aí eu ligo ao estado natural de consciência humana, lá de forma mais sutil, quando ele volta para Deus. E ele adquire até então aquele processo pré-queda. Ele pode retornar para o próprio ciclo, mas agora com outra mentalidade. Agora é um mindset que ele está mais ali formatado, ou às vezes até além da própria formatação, ele está mais livre e ele pode percorrer esses degraus mais sutilmente. De uma forma menos reativa, mas podendo olhar o seu silêncio interior e a partir dele ver quais são os passos necessários a seguir. Ou seja, ganha-se uma lente espiritual, por assim dizer. Uma nova abertura de canais, né? E dessa forma toda a gramatura do universo ela se torna para ele muito familiar. E daí ele pode perceber os sinais em sua vida, né? Já que os mesmos serão dispostos de uma forma bem arquetipal e bem também simbólica. É um outro tipo de linguagem. Quando a pessoa percorre toda a realidade dos arquétipos, ela adquire um tipo de linguagem que ele se apresenta por meio mais sensorial, por meio mais abstrato. Até porque tudo isso, depois que colocado em panos limpos, depois que toda a carga miasmática for completamente superada,
Toda linguagem meramente concreta será apenas um instrumento do espírito. Então o espírito ele vai utilizar o signo de linguagem ali dos escribas, né? Ele vai utilizar toda a comunicação, né? Toda a comunicatio ali, a mercurial, né? Tornar comum, comunicação como uma unidade, comunidade. Ele vai tornar todos aqueles signos de linguagem em prol de Deus, em prol do universo, de todo ali. Então ele vai meio que ter a consciência de poder saber como dispor os próprios elementos de seu próprio mundo, né? Ele vai poder juntar todas as peças do quebra-cabeça, realinhar elas e saber onde está percorrendo, o que está percorrendo, onde está andando, né? Porém, esse estado de consciência ele é atingido apenas quando o indivíduo percorre todas as provas desses arquétipos, desses numerais, desse padrão que ele vem pelo 7 ali, ele vem pelo 3, depois pelo 7, depois pelo 12, e depois você tem outros mapas de consciência, por exemplo, o próprio 22. Então toda essa geometria padrão ela mostra realmente toda a essência da coisa por si só, toda uma geometria perfeita que ela vai adquirindo cada vez mais uma lógica que é bem plausível, né? Afinal de contas, essa é a forma mais plausível de você mapear uma realidade de maneira a dispor os elementos por igual, que é uma linha vertical e uma linha horizontal, que é uma cruz. Daí a insistência de várias religiões, até mesmo das religiões abraâmicas e de várias outras, a respeito desse símbolo da cruz. E daí uma crucificação final, ela ocorre realmente depois dessas provas concretas e completas. Porque ela mostra que o ser humano, dessa forma, passou por todas as provas. E daí o que é essa cruz? Propriamente dita, a divisão da elíptica em 4, né? Em 4 pontos. Aí você tem, por exemplo, os 4 signos fixos, né? Todos mapeados ali na elíptica, né? Então quando o Sol ele percorre todos os planetas, lá quando ele chega no ponto vernal novamente, já é outro ambiente, uma outra época, com outro sabor, uma outra fase. Mas agora nessa fase ela manterá uma camada, que é a camada essencial que já havia na fase anterior, porém ela irá dessa forma percorrer novamente aquele ciclo, porque a criação é interminável. Ela vai percorrer novamente aquele ciclo, mas ela vai percorrer dessa forma sabendo onde pisar, entendeu? Então, essa ideia da cosmologia da cruz e do X, ela é exatamente essa aí, de como o 3 ele se desenrola, de como o mundo se desenrola nas camadas posteriores, né? E ele sempre opera ali de acordo com o número 4, né? Que o 4 ele está intimamente ligado a todo o aspecto temporal e espacial, né? Que é o aspecto plausível de você mapear uma realidade. Então, recapitulando, é exatamente isso. Então, 3 mais 4 vai para o 7. O mais também é um glifo de cruz. Depois, 3 vezes 4 vai para o 12. E o vezes também é um símbolo, um glifo de cruz. Só que na diagonal. E depois, 1 mais 2, reduzindo, volta para os 3 personagens primordiais. Toda a criação, seu padrão é simplesmente isso. Toda a criação, seu padrão é simplesmente isso. Tudo se desenrola a partir dessa conversa, a partir desse modelo. A partir desse modelo que você tem todas as energias que os antigos chamaram de deuses, por exemplo. É a partir desse modelo que tudo é visto na Terra. Tudo é visto na Terra. E uma outra forma de delinear todo esse modelo é realizar uma linha vertical, depois uma linha horizontal, sendo ali macho e fêmea. E como todo o universo é ligado, você liga a parte superior da linha vertical até a parte da esquerda da linha horizontal, depois a parte da esquerda da linha horizontal até a parte inferior da linha vertical, depois a parte inferior da linha vertical até a parte direita da linha horizontal, depois a parte direita da linha horizontal até a parte superior da linha vertical. Vai ficar uma espécie de pipa, né? Mais ou menos um losango ali com uma cruz no meio. Como no universo tudo dialoga, que ele é um eterno dialogar dos opostos, né? Até para isso dar a perspectiva do movimento, esse paradoxo. Então, como tudo no universo ele interage dessa maneira, né? Através de ligações, o que vai acontecer? Essa parte triangular de cima, ela vai se realocar com a parte triangular de baixo.
vai formar uma espécie de hexagrama, certo? E nesse hexagrama terão 6 pontas, com 7 no meio, que seria até então ali aquela coisa de síntese, né? Que ela é uma própria seta, né? O 7, ela é a própria seta, aquela coisa de síntese. Então, ficariam os 7 pontos, e você trabalhando os outros pontos que não estão preenchidos nesse diagrama do hexagrama, você chegaria até então ao 12 dessa maneira. Essa é uma outra maneira de mapear essa realidade, mas é uma maneira que ainda está completamente dentro dessa lógica. Então, esse diagrama de Aquibel, né, do sexto anjo ali, né, de Miguel, que ele não tem como sair de esquadro, porque de qualquer maneira que você dispor esse hexagrama, ele sempre vai estar simétrico. Ele nunca vai sair ali daquela forma dele que é exata, né? Que é exata. Então, esse diagrama também, que é uma espécie de pipa ali, você faz ali o losango, depois você realoca uma parte com a outra, depois vai dar 7 e pelo entorno ali vai dar o 12. 1 mais 2 volta para os 3 personagens primordiais novamente. Essas duas formas de dispor a realidade, elas até conferem uma com a outra. O que mostra que o padrão ali ele é sempre esse circuito fechado da criação de Deus. Que depois, quando ele descamba lá para as 12 constelações que cercam essa realidade, as 12 casas celestes, você faz 1 mais 2, você descompacta o numeral, 1 mais 2 volta para o 3. Pai, mãe, filho, novamente. Então, tudo na Terra é trabalhado a partir desse padrão. E é isso aí. Por enquanto é isso, galera.